Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Vem Ler a Bíblia Comigo, Jeremias 47, e o título do nosso devocional hoje é um título meio que intrigante, porque é a espada do Senhor não repousa. Jeremias 47. Diz o texto bíblico: palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, a respeito dos filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em torrentes transbordantes, e inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. Clamarão os homens e todos os moradores da terra se lamentarão. Queridos, águas aqui é um termo usado como símbolo de um grande exército que viria, que é o exército da Babilônia, Nabucodonosor. Verso 3. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos por se afrouxarem as suas mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra. Porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto de Caftor da terra do mar. Sobreveio calvície a Gaza, Asquelon está reduzida a silêncio. Com o resto do seu vale, até quando vós vos retalhareis? Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta se o Senhor te deu ordem? Contra Asquelon e contra as bordas do mar é para onde ele te dirige. Por isso que eu disse que o título ele é intrigante, por causa desse diálogo da espada do Senhor com o Senhor aqui, Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta à tua bainha, descansa e aquieta. E aí vem a resposta no verso 7. Como podes estar quieta se o Senhor te deu ordem? Então, queridos, é um texto pequeno, E quero contextualizar você para que a gente possa compreender que esse povo, o povo filisteu, eles foram arqui-inimigos do povo de Deus por muito tempo. Eles eram estrangeiros, eles tinham a sua origem em Caftor. Na verdade, eles eram, a história conta, os arqueólogos contam que eles eram cretenses, Caftor situada no mar Egeu, em Creta. Eles entraram em guerra contra o povo de Deus por causa da conquista da terra, no tempo do rei Saul, no tempo de Sansão, no tempo do início da história de Davi. Todos nós conhecemos a vitória de Davi com o Golias, E filisteu era um povo idólatra, um povo que afrontou o Deus vivo em vários momentos da sua história, Seu ídolo era chamado de Dagon, Eles, num momento da história, eles viveram o seu auge porque eles derrotaram o povo de Deus. E nessa batalha que eles venceram,
que se encontra relatado lá em 1 Samuel, eles tomaram posse indevidamente, né, da arca do Senhor, e aí Deus veio contra eles com várias pragas, pestes, e a história vai contar pra gente, né, a história secular vai contar que a peste bubônica iniciou lá nesse período da história, né. Era um povo de gigantes, um povo de estatura mediana para alta. Tem várias curiosidades, né? É o povo que, numa das pestes, né, que eles sofreram, num dos castigos que Deus mandou para eles, todos os homens da cidade foram feridos por hemorroidas, né? Então, enquanto eles estiveram de posse da arca do Senhor, eles sofreram muitas pestes, sofreram pragas, até que resolveram devolver, né, a arca do Senhor. Eles eram, na verdade, os arqueólogos encontraram essa verdade, eles eram descendentes de Cã, o filho de Noé, né, que tinha sobre ele uma maldição, que seria escravo por toda a sua vida, né? E esse filho de Noé, o Cã, por que recebeu essa maldição? Porque ele desonrou seu pai vendo a sua nudez, né? Eles eram também os filisteus conhecidos como o povo do mar. Durante a fase dos juízes, eles reinaram absoluto, né? Reinaram, ganharam, conquistaram, perderam, se misturaram com o povo de Deus em vários momentos, né? A gente vai ver na história que eles se davam em casamentos, né? Porque a gente vê que Sansão casou com Dalila, e Dalila era uma filisteia, então tinha essa mistura, né, do povo filisteu com o povo de Deus, né? E aí a história vem e nos conta que Nabucodonosor, ele dedicou-se a aniquilar a civilização filisteia. E aí, nesse momento da história, esse povo é totalmente extinto. Nunca mais se ouviu falar deles na história, né? E aí, eu tiro para nós que Deus, ele pode até demorar para agir sobre uma situação, mas ele nunca falha na correção. Ele pode demorar, mas ele não falha. Esse povo deu muito trabalho para o povo de Deus. Influenciou com a sua idolatria, com os seus sacrifícios, né? E por muito tempo Deus permitiu, né, que esse povo existisse, mas chegou no momento da história que Deus decretou juízo sobre este povo, e a espada do Senhor chegou para esse povo, né? E eu fico me perguntando, né, que o povo filisteu foi um povo que teve muito tempo de oportunidade. Eles tiveram muita oportunidade. A gente vê no casamento de Dalila e Sansão, que ao invés de Dalila se converter, foi ao contrário, né? A influência maligna era mais forte do que o quebrantamento do coração, né? Então é um povo que teve todas as oportunidades, mas não aceitou, não quis saber do Senhor. Conviveu por um bom tempo com o povo de Deus, ouviu falar a respeito da grandeza do Senhor, viu, experimentou, foi castigado, né? Mas ainda assim eles não
se converteram, não se quebrantaram e aí tiveram esse triste fim, tiveram esse final horrível, foram totalmente extintos, né? E aí, essa questão da oportunidade, ela fala muito alto ao meu coração. E aí o texto bíblico que me vem para a gente terminar esse devocional de hoje é 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5, que diz assim, olha, eu te exorto, e aí eu quero ler e quero que você pense comigo na questão das oportunidades. Os filisteus tiveram toda a oportunidade de se converter, mas não o fizeram, e por conta disso a espada do Senhor não repousou sobre a vida deles e eles foram totalmente extintos como civilização da história da humanidade. E aí olha o texto que Paulo diz a Timóteo: eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições e faze a obra do evangelista e cumpre teu ministério. Então, esse era o povo filisteu, um povo que se deixou levar pelas fábulas, não suportou a sã doutrina, né? Só queria fazer aquilo que era agradável, né? E aí esse povo sofreu o juízo, né? Se desviaram os ouvidos da verdade, tiveram a oportunidade de se converterem, mas não o fizeram. Tiveram a oportunidade e não o fizeram, porque a espada do Senhor, ela não repousa. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente possa amar e servir o Senhor todos os dias de nossa vida. E que não tenhamos um coração duro, obstinado para a desobediência, mas ao contrário, que possamos ter um coração quebrantado, que quando Deus falar conosco, a gente possa ouvir e não viver os juízos, os decretos de Deus sobre as nossas vidas, mas que possamos ter uma vida abençoada pelo Senhor. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos nessa manhã, Pai. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Pai, pela tua instrução, pelo teu ensino, Pai. Obrigada por esse alerta que a tua palavra nos dá. É tão importante, Pai, a respeito de oportunidade, Senhor. E nos convidando, nos chamando, nos aconselhando, nos exortando, Pai, a continuar pregando a tua palavra, a continuar insistindo em tempo e fora de tempo, repreendendo, exortando com toda a paciência, né? Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos firmes no ensino da tua palavra. Não nos permita, ó Deus, desistir, ó Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o teu Santo Espírito, ó Pai querido. Ó Deus de poder e de graça, nós queremos te pedir, Senhor,
pelas nossas vidas no dia de hoje, no domingo, dia do Senhor, ó Pai. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós com Tua graça e Teu poder. Que o Senhor possa nos orientar, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir, Pai, em vitória nas nossas vidas, Pai. Querido Deus, queremos pedir a Ti, Pai, por essa pessoa que nos ouve, Senhor. Cuida dessa pessoa, Pai. Se ela estiver, ó Deus, em angústia, em tribulação, se ela estiver vivendo, Pai, um momento de tristeza, Pai, um momento de tribulação, ó Deus de poder, traga refrigério no dia de hoje. Traz refrigério, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Alcança, Deus, com Teu amor, com Teu poder, a vida dessa pessoa, Pai, que me ouve no dia de hoje. Alcança, Senhor Deus. Ó Pai, esta palavra que ouvimos é uma palavra que traz espada, que traz juízo, Pai, que nos alerta, Pai, que não devemos perder a oportunidade, Pai, de nos quebrantar, de nos arrepender dos nossos pecados, de alinhar a nossa vida com a Tua vontade, Pai. Então, Senhor Deus, nos dá graça e nos dá coragem, traz para nós, Pai, o encorajamento de que necessitamos, Pai, para sermos contritados diante de Ti, ter um coração quebrantado diante da Tua presença, Pai. Perdoa, Deus, os pecados, ó Deus, daquele que me ouve, Pai, que tem se colocado, se apresentado diante de Ti com quebrantamento de espírito, com arrependimento, Pai. Vem, Deus querido, e perdoa, alinha o coração dessa pessoa ao Senhor, ó Pai. Quero Te pedir por aqueles que nos acompanham, que estão enfermos, que estão doentes, Pai, precisando, Pai, do Teu socorro, precisando, Pai querido, da Tua boa mão. Ó Espírito Santo do Senhor, vem curando todas as enfermidades. Vem e cura, Pai querido, a enfermidade daquele que me ouve, Deus. Aquele que está lutando, Pai, com suas dívidas, lutando, Pai, com problemas financeiros, lutando contra o desemprego. Pai, traga à existência o emprego, Pai. Ajuda, Pai querido, essa pessoa a ser bom mordomo do Senhor, ó Pai. Ó Senhor Deus, nós colocamos, Pai, o dia de hoje, essa pessoa que nos ouve nas Tuas mãos. Abençoa grandemente quem nos ouve, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, que esta mensagem, Pai, que o projeto Leia a Bíblia Comigo, que ele possa adentrar a cada vez mais corações, possa chegar cada vez mais longe, Pai, possa alcançar, Pai, essa pessoa que precisa de uma palavra de oração, que precisa de um refrigério, que precisa de um socorro, Pai de amor e de misericórdia. Nos abençoa, Pai, fazendo com que esta mensagem chegue cada vez mais longe, Pai. Nós oramos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Que você tenha um domingo abençoado, procure uma igreja mais perto da sua casa e cultue e adore o Deus vivo e verdadeiro, porque Ele é digno de receber toda a nossa adoração. E até amanhã, se Deus nos permitir.